Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero tratar com vocês um pouco a respeito do resultado da Via Varejo, ali basicamente a mais conhecida como as Casas Bahia. E claro, eu sei que existem diversos outros setores ali dentro da empresa, mas especialmente para aqueles que não conhecem, bem, agora vão conhecer essa empresa e vão conhecer a respeito dos seus resultados, especialmente desse quarto trimestre de 2022. Então, se você quiser saber mais sobre essa empresa e entender um pouco melhor o que impactou os seus resultados nesse trimestre que nós vamos analisar, fique comigo para logo após o evento. Então, vamos para o vídeo. Bem, como de costume, eu vou trazer aqui para vocês todo o documento a respeito do resultado da Via Varejo. Eu fiz a leitura de todo o documento, bem cautelosamente, para que eu pudesse trazer um conteúdo aqui de qualidade para vocês. E já peço de antemão para que, se você gostar do conteúdo, não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e deixar um joinha, porque, claro, ao olhar todo esse documento aqui, eu faço um trabalho bastante minucioso para vocês, porque, inclusive, eu invisto nessa empresa e eu tenho muito interesse em saber como que os negócios vão, o que anda impactando a empresa e, claro, se ela vai continuar sendo uma boa empresa para eu manter ou não no meu portfólio. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu fiz algumas análises e eu coloquei alguns destaques aqui para gente. Em relação ao caixa, nós tivemos um dispêndio em causas trabalhistas menor do que aquilo que eles previram, ou seja, eles disseram lá atrás que nós teríamos um gasto de 1,5 bi até 2 bilhões de reais e nós tivemos 1,2 bilhões, ou seja, nós tivemos 300 milhões a menos aqui de despesas com processos trabalhistas que nós tínhamos. Primeira coisa que eu acho que esse aqui é o mais importante. Lá atrás, basicamente, nós tivemos um problema muito grande com o resultado da Via Varejo, quando ela simplesmente soltou o mercado dizendo, olha, eu tenho aqui diversas causas trabalhistas que eu não tinha contabilizado até então, e toma aqui, eu tenho alguns tantos bilhões aqui que eu vou ter que provisionar porque essas despesas trabalhistas com esses processos, elas podem a qualquer momento pipocar aqui, e aí isso vai afetar bastante o nosso resultado. Aí o que acontece? O mercado penalizou muito essa empresa por conta desse tipo de falta de transparência e aí, consequentemente, hoje eles trazem como um dos destaques deles, especialmente a noção de quantos processos nós temos, o quanto que possivelmente nós vamos ter que pagar se formos condenados a pagar um determinado valor para os empregados e, claro, olhar aqui que algumas causas trabalhistas não estão sendo efetivamente pagas aqui ou não estão sendo ganhas ali pelos seus trabalhadores. É interessante, claro, para os resultados aqui da Via Varejo. Por favor, eu não estou querendo dizer que um trabalhador perder um processo é uma coisa boa, porque, claro, eu tenho absoluta certeza que a justiça analisou as provas, analisou tudo que é necessário para dar ali a procedência ou improcedência da ação, para que a gente tenha efetivamente a real justiça ali no caso. Mas só para deixar claro isso, porque eu não fico feliz quando alguém tem seus direitos ali tolhidos ou não tem o direito atendido, eu não acho isso bom, mas aqui para o resultado, claro, acaba sendo interessante para a gente. Olhando aqui para outra questão, nós temos a monetização de créditos tributários, aqui na casa de 1 bilhão e 100 milhões de reais apenas no quarto trimestre de 2022. Nós vamos ver ao longo do documento que existe assim uma ideia de quanto que nós vamos ter de monetização de créditos tributários para os próximos anos, e isso é muito interessante. Aqui eles colocam que a dívida bruta ela foi menor em 500 milhões relativamente ao ano passado. Ou seja, pegamos o quarto trimestre de 2021, comparado com 2022, nós tivemos uma dívida bruta 500 milhões a menos aqui, isso também é muito interessante. Em relação à rentabilidade, nós podemos colocar aqui que a margem bruta ficou em 31,3%. Eu não gosto de analisar a margem bruta, por quê? Porque ela deixa de desconsiderar alguns efeitos. E olhando especificamente para a margem, eu já fiz um vídeo aqui, que eu vou até deixar no card para vocês, qual o indicador que o Warren Buffett mais gosta de analisar, e eu já vou estar aqui para vocês qual que é a margem líquida. Por que ele não gosta da margem bruta? Porque ela deixa de desconsiderar, ela desconsidera, na verdade, diversos efeitos aqui que devem ser considerados, porque no final das contas, o que importa para a empresa é a lucratividade dela. Então, se ela, dentro das suas operações, ela consegue ter uma margem líquida interessante, isso é muito bom. Agora, dentro daqui da Via Varejo, nós vamos ver que a sua margem líquida foi muito ruim. Olhando aqui para o EBITDA, que também é um outro indicador que eu não gosto muito, nós tivemos aqui 629 milhões comparado aqui a os outros trimestres e nós tivemos aqui uma margem de 7,1% do EBITDA. Isso, claro, é muito interessante. Mas sem antes entrar aqui nos outros destaques, eu quero trazer vocês para basicamente aqui uma reportagem que nós temos, que eles
os especialistas estavam esperando alguma coisa um pouco diferente aqui. Eles colocam que a Via destaca aqui seu EBITDA, não contando o impacto não recorrente dos processos trabalhistas, que o seu EBITDA teria ficado em 629 milhões, uma alta de 1,9% em relação ao ano, que isso é bastante. Agora, olhando aqui para cima, eles colocam algumas outras questões, especialmente que os especialistas estavam esperando. E aqui eles colocam que a projeção era de um prejuízo de 212 milhões de reais e na verdade nós tivemos um prejuízo de 163 milhões. Claro, se pegarmos trimestre contra trimestre aqui, o quarto trimestre de 2021 nós tivemos um lucro de 29 milhões, mas claro, 2021 para cá nós tivemos bastante mudanças, especialmente ali na taxa Selic, e eu acho que é importante você ter isso em mente no momento de investir numa empresa de varejo. Voltando aqui para os resultados, nós vamos voltar para a questão da omnicalidade. Basicamente, isso quer dizer o quê? Que eles querem estar presentes em todos os ramos ali, tanto na loja física como na loja virtual. Eles também querem a questão da sua malha própria de logística para que eles consigam entregar mais rápido, isso também é bastante interessante. E eles colocam aqui, por exemplo, que o crescimento aqui das suas vendas em lojas físicas ficou em 16%, isso é muito interessante. Eles colocam aqui que apenas no quarto trimestre de 2022 eles tiveram 15 novas lojas e em 2023 63 novas, ou seja, eles estão abrindo muitas lojas físicas, que isso é interessante. E além disso, eles colocam aqui que 45 dessas 63 lojas foram abertas em novos municípios, ou seja, eles estão expandindo a área em que eles estão atuando. Isso é muito interessante porque você ter uma loja física, ela não serve exclusivamente para você ir lá, para a pessoa ir lá e fazer a compra, serve também como um centro logístico, porque imagina, você tem lá, por exemplo, uma Casa Bahia, que está num município pequenininho, mas ele está bem localizado. Você leva, por exemplo, diversas geladeiras, fogões e outras coisas lá para dentro, você tem ali um estoque de materiais, você tem ali um estoque de produtos que você pode, dentro daquela região ou para algumas que são mais próximas, fazer a distribuição desses produtos e, consequentemente, você economiza na questão de logística, você atende a pessoas que antes talvez não fossem atingidas porque o centro de distribuição era muito longe, e isso acaba sendo muito interessante porque dá maior visibilidade à marca e maior transparência ali no momento de você fazer uma compra, ter um centro de distribuição perto é muito interessante. Aqui na parte de soluções financeiras eu também acho muito interessante, e esse TPV basicamente significa as transações efetivamente realizadas, e eles colocam aqui que essas soluções financeiras do TPV somaram aqui 12 bilhões de reais, um aumento de 14% em relação ao quarto trimestre de 2021. O que, porém, não é tão interessante é que em relação à carteira de crédito, eles têm uma perda de 4,6%, ou seja, é como se aqui nós tivéssemos um banco e ele dissesse que de todo o dinheiro ali que ele empresta, 4,6% se transformam em perdas. Claro, eu sei que ainda é um número baixo, comparado inclusive a bancos, nós temos uma margem muito parecida ali, alguns bancos reportam um pouco abaixo, outros um pouco acima, mas fica muito ali nessa margem, é normal você ter essas perdas, tanto é que existem ali os PDDs, que são as provisões para devedores duvidosos, que inclusive aqui o Banqui, junto ali com a Via, ela acaba fazendo para que essas perdas, elas de uma certa maneira estejam provisionadas. Outra questão, a respeito inclusive do Banqui, é que ele atinge aqui 6,5 milhões de contas, claro, um aumento de 52% em relação ao trimestre do ano passado. Claro, é importante a gente deixar claro aqui que essas contas abertas não significam necessariamente que são pessoas usando, mas nós vamos ver no longo aqui do resultado que essas pessoas acabaram sim efetivamente utilizando o serviço aqui do Banqui e consequentemente acaba trazendo mais dinheiro para o banco. Por fim, eu coloquei aqui de uma forma bem ampla, mas eu ainda vou trazer para vocês porque eu adorei isso aqui que eles fizeram, uma logística em mar aberto. Claro, e o nome não ajudou muito, mas nós vamos chegar especificamente nessa parte e, claro, eu vou tratar com vocês porque que eu gostei muito disso. Por fim, claro, eu acho que essa aqui é a parte mais importante, o prejuízo líquido, na verdade, ficou em 163 milhões de reais. Eu sei, é uma parte meio complicada, porque quando você vê, por exemplo, que nós temos um caixa total de 6 bilhões, que nós temos um EBITDA de 629, poxa, por que o lucro ele realmente não veio? Por que nós tivemos, na verdade, um prejuízo? E calma, eu vou trabalhar isso com vocês ao longo aqui, mas se você tiver interesse, eu vou deixar aqui embaixo para você poder pular, se você quiser saber efetivamente por que o lucro líquido foi tão impactado, mas eu acho interessante, se você é um investidor dessa empresa, tem uma noção aqui junto comigo, como que toda a empresa está sendo organizada e o que ela melhorou, o que ela piorou nesse meio tempo, para que então você saiba
por que o lucro líquido ele foi efetivamente aqui prejudicado. Bem, seguindo aqui, nós temos algumas mensagens do administrador. Eu acho interessante a gente ler pelo menos as partes aqui que eu destaquei, que eles tiveram uma geração de caixa aqui, que sempre norteou as decisões, com um crescimento sustentável, passou a ser ainda mais importante, e aqui, isso que é o principal dentro da Via Varejo, com juros elevados e desafios no cenário macro. Poxa, isso daqui que é o principal. Olha só, eu já expliquei em alguns vídeos, por exemplo, que a questão dos juros, ele impacta muito dentro das empresas de varejo. Por quê? Pensa comigo, você vai lá numa Casas Bahia, você vai numa Magazine Luiza, você vai em qualquer outra empresa. Quando você quer comprar uma geladeira, por exemplo, você quer comprar a mais barata de todas. Não importa de onde que ela vai vir. O que acontece? Muitas vezes, alguns desses lojistas, eles fazem o seguinte, olha, você compra aqui comigo, eu faço para você em 12 vezes sem juros. Só que acontece, o dinheiro que eu tinha lá, ou para pagar essa geladeira, com o tempo, sem o acréscimo dos juros, ele acaba perdendo o seu valor no tempo. Então, imagine você, por exemplo, ali em 2020, você tinha R$1.000, e aí a taxa Selic na época era de apenas 2%. Então, no final das contas, esses R$1.000 vão acabar valendo ali seus R$998, basicamente. Agora, imagine você, por exemplo, que essa mesma conta, ela foi feita, por exemplo, em 2021, depois de 2022, que os juros eles foram para 10%, 13%. Então, aqueles mesmos R$1.000, ao invés de valerem 998, eles vão valer apenas, por exemplo, R$900 ou R$830. Enfim, a conta ela é imensa, assim, que a gente pode enxergar o quanto que isso impacta efetivamente nas varejistas. Porque se você tinha 1.000 e perdeu só 2% é uma coisa, agora perder 10% é muita coisa. E claro, a gente, na verdade, como consumidores, procuramos o valor mais barato, não importa qual vai ser a varejista que vai vender pra gente. Então, essa é a parte ruim do varejo, porque nós trabalhamos com margens bem pequenas, bem ali reduzidas, e nós temos que competir no mercado que é bastante agressivo. Então, isso acaba sendo muito complicado. E o desafio macro aqui que eles colocam é que, com o cenário de juros mais alto, isso acaba esfriando um pouco o consumo, porque as pessoas elas não têm a possibilidade, por exemplo, de pegar um empréstimo, alguma coisa assim, para fazer uma compra, e isso acaba, claro, afetando a questão, porque se você tem um custo de vida, inclusive, que acaba subindo com alimentação e outras coisas, você acaba deixando de consumir. Claro, imagina uma pessoa que ganha seus 3, 4 mil reais, que tem os seus custos de vida, tem uma família, por exemplo, e essa pessoa ela tem a possibilidade de fazer algum consumo. Só que quando a taxa de juros ela sobe, isso acaba afetando a alimentação, a escola das crianças, o plano de saúde e outras coisas, a pessoa acaba perdendo o poder de compra enquanto seu salário não for corrigido, e algumas vezes ele não é corrigido pela inflação, e isso acaba afetando muito ali no seu poder de compra e, claro, prejudicando diretamente as varejistas que vão deixar de vender. Outra questão que eles colocam aqui é que o desembolso nos processos trabalhistas ficaram 300 milhões abaixo, que eu já havia comentado com vocês, e aqui a parte da monetização de créditos tributários ficou na casa em 2 bilhões e 400 milhões de reais em 2022, que superou as estimativas da própria gestão. Por fim, eles colocam que a receita de marketplace no ano foi aqui de 44,5%. O que é isso? O que é esse crescimento? O que é o marketplace? Basicamente é o seguinte, a Via, por detrás ali da cara dela, da empresa, ela fala o seguinte, olha, eu vou permitir dentro de um ambiente digital que diversas pessoas que não são efetivamente minhas empregadas coloquem aqui dentro produtos para ela vender. E aí, esse marketplace, basicamente, ele é constituído por empresas ou pessoas que não são ligadas à Via e que acabam vendendo seus produtos através da Via pelo site dela. É basicamente essa a ideia, e esse ano cresceu bastante, especialmente alavancado aqui pelo e-commerce, que nós sabemos que aumentou em todas as varejistas. Vamos seguir aqui mais um pouco. Eu vou passar um pouco aqui pela questão da gestão, eu não vou explicar muito aqui ainda sobre esse fluxo de caixa, porque eu quero explicar um pouco mais a respeito do lucro líquido, e nós vamos ver ainda outros diversos fatores que vão sim corroborar toda a ideia aqui do porquê que nós tivemos um prejuízo nesse trimestre de 2022. Seguindo aqui, eu acho interessante a gente olhar, por exemplo, a questão da atualização dos processos trabalhistas. Como eu disse lá no começo, eles tiraram do armário esse esqueleto e isso assustou muito o mercado, e hoje eles colocam com bastante transparência. Aqui de 2021 para 2022 nós tivemos em processos novos uma queda de 11%, de pagamentos nós tivemos uma redução também de 22%, e aí nós temos aqui processos de 1 a 3 anos e de 3 a 6 anos, claro, aqui com uma redução percentual de apenas 6%, aqui alguma diminuição, mas infelizmente nós sabemos que os processos ainda são muitos, e claro, é importante a gente ter sempre em mente que o processo aqui ele pode impactar a receita no médio e longo prazo, porque na verdade muito desses processos, por exemplo, as pessoas pedem, sei lá,
R$ 100.000. Só que aí na hora que a pessoa ela efetivamente ganha o processo, ela ganha menos, talvez ela ganhe seus 30, 40, R$ 60.000. E aí o que acontece? A Via, ela tem que provisionar esse 100. Só que na hora que ela vai fazer o pagamento, ela vai fazer um pagamento menor, porque de vez em quando também tem um acordo e coisa assim do gênero, e aquele 100 mil, de vez em quando, por um acordo que fecha, sei lá, em 20, ela economizou 80, só que aí esses 80 tem que voltar para o caixa de uma outra maneira ou continuar como provisão de processos novos, e isso acaba atravancando muito ali a Via na questão de fluxo de caixa. Mas é importante a gente saber efetivamente que existe esse problema. Outra questão interessante é o plano de monetização dos créditos. Isso também é muito interessante, porque dentro da operação, eles conseguem pagar determinados impostos e alguns desses impostos acabam voltando como monetização de crédito tributário. E o que é interessante é que eles têm esses créditos aqui, ó, para até depois de 2028. E olha só quanto dinheiro que nós temos aqui. Em 2022 nós tivemos 2 bilhões e 300. Aqui para o 2023, que está em exercício, nós temos alguma coisa projetada para 2 bilhões e 500 milhões de reais. E, enfim, nós temos aqui, claro, 2026, 2027 vai cair um pouco, mas nós sabemos que para os anos vindouros nós ainda teremos bastante créditos aqui para compensar. E claro, 2026, 2027 ainda podem ser impactados pelos anos aqui que nós temos ainda, então pode ser que algum crédito hoje possa repercutir nos anos para frente, tá certo? Outro parte interessante aqui é a questão dos clientes, que houve um aumento bastante grande aqui, especialmente na questão de moda, de calçados, livros e especialmente também de alimentos. É muito interessante. Agora, a questão do NTS, que basicamente é um indicador de satisfação do cliente, mostra que ele houve aqui um aumento, particularmente em quase todas as partes, especialmente aqui no 3P, que eles não tinham antes de 2020. Na parte online caiu 1% só, mas não é uma questão muito preocupante para nós. O que eu acho interessante é nós sabermos a questão do market share do online. Por quê? Nós sabemos que a Magazine Luiza, ela foi uma empresa que investiu muito nessa parte do online e ela abocanhou, numa época, uma parte muito grande do mercado, que fez, claro, com que as suas ações elas disparassem e pessoas tivessem ficado milionárias com essas ações. Agora, o que é interessante, a Via, ela tem abocanhado uma parte do mercado aqui, quase seus 13%, mas ela não teve um aumento nessa parte. Eles colocam especialmente aqui a evolução do market share. De 2021 para cá, nós perdemos um pouco, estávamos ali na casa dos seus quase 15% e hoje estamos aqui em 13%, ou seja, uma perda de 2 pontos percentuais. Claro, eu sei que diversos players estão entrando, por exemplo, nós tivemos aqui a Shein, nós tivemos a Shopee, que, claro, abocanharam muito aqui do mercado, e também o Mercado Livre é uma parte muito forte aqui que nós temos. Então é basicamente incompreensível, entendível aqui o porquê que o market share ele esteja caindo tanto, mas ainda assim é um resultado pelo menos para mim, bastante interessante. O que eles colocam aqui da questão dos vendedores também anda crescendo muito de trimestre para outro, de ano para outro. Então, eu particularmente enxergo a Via Varejo com bons olhos, afinal de contas, ela está sim aumentando muito o seu poder aqui dentro da questão do mercado, da questão do varejo. E o que eu acho também interessante é a recorrência dos clientes e a existência com atração de novos clientes e uma experiência de compra cada vez mais completa, além de avançar na logística e no crédito. O que eles estão apostando aqui? Existem, na verdade, duas formas de compra. Existem compras que são imediatas, por exemplo, eu quero comprar para mim um perfume, então eu vou pagar, sei lá, 150, 200 reais nesse perfume, e talvez eu pague ali à vista esse dinheiro. Agora, talvez tenham compras que são um pouco mais caras, eu vou comprar, por exemplo, uma televisão, vou comprar uma geladeira, eu vou parcelar em mais vezes. E aí o que acontece? Eles chamam isso de contratos de cauda e contratos core, que são aqueles principais ali, e alguns outros ali de cauda que vêm trazendo o resultado. E o que acontece? Que de 2021 para 2022 nós tivemos um aumento nesse contrato de cauda muito interessante. Por que o contrato de cauda ele é bom? Porque ele gera uma certa previsibilidade de receita, diferentemente daquele core. Então, o que é mais interessante? Eu ter uma receita, por exemplo, de R$ 200 todos os meses, até o final do ano, sabendo que eu vou receber aquilo e considerando, claro, que o cliente ele pague, ou apenas fazer a venda de um perfume e parar por lá. É muito mais interessante eu ter esse fluxo de renda recorrente, porque eu vou ter uma previsibilidade de receita muito maior. E isso é muito importante. Seguindo aqui um pouco, eles colocam aqui
a questão de pedidos que aumentou muito, o share de pedidos, diversas outras questões também. Aqui no ticket médio, eles colocam lá em cima que eles tiveram uma redução, claro, tiveram uma redução aqui no ticket médio, mas eles apostaram na questão dos contratos de cauda longa, e isso, consequentemente, acaba diminuindo o ticket, mas acaba aumentando sua participação no mercado, e isso é muito interessante. Seguindo aqui um pouco a questão de logística, que eu sempre falo para vocês, e eu acho muito interessante, nós vamos trabalhar a respeito da logística para além mar, que eles colocam aqui, que eles têm uma malha própria, olha só, que é essa azul mais escura aqui, olha como vem subindo. Nós saímos ali do terceiro trimestre de 2022 para aqui o último e tivemos um aumento de 4%, isso é muito bom, porque nós vamos deixar de precisar dos correios, claro, e nós vamos deixar de precisar também do fracionado. O que é isso? São empresas logísticas que vão acabar cobrando. Então, qual que é a diferença? O correio, todo mundo já conhece, mas a diferença do fracionado é o seguinte, que se eu tiver uma malha própria, eu não preciso atribuir lucro a essa malha, eu só preciso fazer com que ela opere. Agora, quando eu contrato alguém, eu preciso pagar a operação e aí eu preciso gerar lucro para essa pessoa. Então, isso acaba encarecendo muito os custos logísticos aqui. Por fim, eu acho que essa parte de logística de mar aberto é a mais interessante. Por quê? O que eles falaram? Olha, já que nós temos um hub logístico muito bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria com outras empresas e essas empresas vão deixar os produtos ali com a gente e aí nós vamos fazer a distribuição no caso de elas venderem. Então, olha só que interessante, alguns parceiros aqui, C&A, Lojado Mecânico, a 6C, que é uma loja de construção, a Tokstok. Aqui a Tokstok ela traz um certo problema porque ela é uma empresa que está passando ali por alguns problemas, que ela já apresentou alguns problemas em fundos imobiliários, deixou de pagar aluguel, então talvez essa empresa possa ser um pouco de problema, mas independentemente disso, ainda assim é uma empresa de renome que nós devemos considerar aqui. Aí eles têm um aumento, claro, muito grande nisso aqui, afinal de contas eles não tinham esse produto antes ali de 2022, eles colocam aqui ó, que em 2022 eles iniciaram essa prestação de serviço, então claro, se comparar de um trimestre que era praticamente inexistente com outro, você vai ter um aumento, claro, muito grande aqui. A questão de solução financeira, eu vou passar rapidamente, eu apenas queria trazer essa questão do Buy Now, Pay Later, que é basicamente compre agora e pague depois. É toda aquela questão que eu falei, que aquela geladeira que valia 1.000, quanto que vai entrar no caixa, já desconsiderando o valor aqui que nós vamos acabar perdendo por conta da taxa Selic. Então, isso aqui é um pouco preocupante, afinal de contas, uma taxa Selic muito alta e um pagamento sem juros acaba, sim, prejudicando muito o caixa da empresa. E aqui, por fim, nós temos a questão da evolução da carteira de crédito, que hoje ela está aqui em 9.000%, a produção do crediário também está em 1,7 bilhão nesse quarto tri, eu acho um valor bem alto. Por fim, eles colocam aqui a questão das perdas, que está em 4,6, como eu já comentei, e o PDD que está em 627 milhões de reais, que são as provisões para esses devedores. Seguindo mais aqui, eles colocam um pouco do Banqui a respeito das transações, e se vocês forem ver aqui no gráfico, as transações elas sobem bastante, as pessoas estão utilizando o cartão, estão utilizando os serviços bancários, isso é muito interessante porque gera um fluxo ali para dentro. Que, como eu falei, é um pouco preocupante a questão do carnê, do pagamento aqui, claro, por mais que tenha subido aqui, está em 2 milhões de reais basicamente, nós temos aqui uma questão muito peculiar. Qual que é? Quando a gente está falando do carnê, a gente fala de prestações ali provavelmente sem juros. Isso, como eu falei, já reforço diversas vezes aqui no vídeo, isso é muito prejudicial para a empresa. Vamos seguir aqui efetivamente para os destaques a respeito do lucro líquido e o que impactou tanto. Eu vou trazer vocês especialmente aqui para a parte onde eu fiz as anotações do lucro líquido e o que impactou isso. Nós tivemos, como todos vimos, um prejuízo de 163 milhões. E o que aconteceu? No ano de 2022, eles apresentaram, no total, um prejuízo de 342 milhões e nós tivemos uma margem líquida negativa. O que significa isso? Basicamente está dizendo o seguinte, para cada 100 reais que eu coloco dentro da empresa, eu tenho prejuízo de 1. Olha só como nós chegamos a um ponto muito perigoso. E eu vou deixar aqui para vocês no card um vídeo que eu falo sobre enriquecer com ações de varejo. E aqui eu falo do pior cenário que pode acontecer numa empresa dessa. É você colocar dinheiro sabendo que você vai ter prejuízo. Isso é a pior coisa que existe. Por quê? Quando a gente trabalha para qualquer tipo de operação, a gente espera que ela gere algum lucro. Só que imagina você trabalhar sabendo que o que você está fazendo vai trazer prejuízo. Só que isso acaba sendo uma certa forma de manutenção de mercado. Eu vou explicar um pouco melhor isso.
Quando nós estamos em cenários complexos como esse, diversas varejistas menores elas acabam quebrando e acabam não tendo caixa para sustentar as suas contas. E isso faz com que elas saiam do mercado. E empresas grandes como a Via Varejo, como a Magalu, elas vão abocanhar essa fatia de mercado porque elas têm caixa para sobreviver às crises. Tanto é que eles colocam de uma certa forma bem ampla o cronograma de amortização de dívidas deles. Então, eles colocam aqui que hoje em caixa eles têm 6,2 bi. Só que desse caixa, o que é interessante a gente notar? Que apenas 2 bi desses 6 estão em caixa. Nós temos 3,4 bi aqui apenas em cartões e outros aqui genericamente colocados. O que acontece? Para 2023, tudo bem, esses 2 bi eles vão ser o suficientes, só que logo em 2024 nós temos uma dívida bastante grande. Então, se a empresa ela continuar dando esses prejuízos que ela está dando, talvez seja um pouco problemático aqui, por mais que a dívida toda seja de 4,1 e nós temos em caixa 6,2. Mas nós sabemos que se a empresa ela continua dando prejuízo, por mais que as dívidas elas se paguem, nós vamos ter recorrentemente prejuízos para os seus acionistas e isso não é nada bom. A questão do fluxo de caixa eu acho muito interessante nós sabermos também que nós iniciamos aqui basicamente o terceiro trimestre de 2022 com um caixa de 3 bilhões e finalizamos aqui basicamente com um caixa de 6 bilhões. Então, houve aqui um fluxo de caixa das operações na casa de 3,3, ou seja, o próprio giro ali de capital trouxe um fluxo de caixa bastante robusto, na casa do 3,3 bi aqui que nós temos, então é bastante coisa. E isso, claro, aliado ao fato de que eles reduziram muito a questão do estoque deles, como eles colocaram na apresentação, isso acaba trazendo para nós um resultado muito bom. Agora, por fim, a questão do CAPEX, ou seja, os investimentos. No trimestre eles fizeram uma investida no total de 210 milhões de reais e considerando todas as dívidas lá que nós falamos, lá em cima, eu particularmente enxergo que não existe uma empresa que queira continuar investindo no seu produto se eles não tiverem a perspectiva de um lucro no futuro, e eu particularmente acredito muito na Via a esse respeito. Por fim, essa é a parte que eu falei que você poderia pular para o vídeo caso quisesse, e aqui eu vou trabalhar com vocês qual foi o principal ponto que gerou esse lucro, ou pelo menos esse prejuízo aqui para a empresa. E aí nós vamos direto para resultado financeiro líquido. O que significa isso? Ele está tratando de efeitos não recorrentes que impactaram o caixa da empresa neste momento. Então, nós tivemos aqui um resultado negativo de 641 milhões de reais. Então, se não fosse isso aqui, nós teríamos um lucro efetivamente aqui dentro da empresa. E da onde que vieram esses resultados negativos? Eles vieram muito impactados com despesas financeiras. Por quê? Quando nós temos a questão vinculada a bancos, muitos dos empréstimos aqui que a Via Varejo tem é feito em bancos. Quando você tem uma taxa Selic muito alta, isso acaba impactando muito as despesas financeiras e subindo muito isso aqui. Tanto é que se olharmos na questão geral, nós tivemos um aumento aqui de despesas financeiras de trimestre contra trimestre, ou seja, do quarto tri do ano passado para o de 2022, um aumento aqui de 50%. Que, por exemplo, não se reflete nos outros resultados aqui da empresa, que na verdade eles estão todos aqui em linha. Por exemplo, o lucro bruto aqui subiu em 17%, as despesas com venda, infelizmente, também subiram um pouco, mas é normal quando você tem uma taxa Selic alta. A receita líquida também aumentou bastante, os custos com mercadoria aumentaram, mas não foi algo tão grande aqui. As despesas operacionais, elas acabam subindo também bastante aqui, também um pouco relacionado aqui com investimentos e com a taxa Selic alta, mas independentemente de tudo isso, é sim de se ter em mente que essas despesas financeiras não recorrentes que impactaram em mais aqui de 50% o caixa da empresa acaba sim impactando muito os seus lucros para o curto prazo, mas para o longo prazo, considerando que isso aqui é um não recorrente, provavelmente não vai voltar a acontecer e a empresa vai dar resultados positivos. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, é um vídeo longo, mas bem completo a respeito dos resultados aqui da Via Varejo, espero que você tenha gostado e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!